E é isso aí. E para quem não me conhece, eu sou Bruna Zufelato, eu sou guia de turismo há pouco mais de 20 e tantos anos, melhor a gente também nem ficar falando idade aqui, nem nada disso. Eu sou uma viajante solo, eu sou uma nômade, eu larguei toda a minha vida para viver nas estradas dentro de um motorhome. E eu estou indo do mais ao norte da América do Norte para o mais ao sul da América do Sul pela rodovia Pan-Americana. E essa é a Expedição Américas. Atualmente eu estou aqui na Flórida e vamos ver se hoje vai dar para falar um pouquinho sobre isso e aí a gente conta tudo. Então eu sim estou agora nesse exato momento dentro da minha casinha, que na verdade é um carro, e bora lá. Deixa eu silenciar aqui o outro celular, que senão fica falando com a gente aqui. Então bora lá, sem mais delongas, essa é uma live de continuidade, tá? A gente esteve semana passada juntos, a live está reproduzida tanto na minha rede social quanto na rede social do Everluz e também no YouTube, tá? E hoje não vai ser diferente. Só que hoje a gente tem mais uma convidada muito especial. E aí, eu preciso que vocês saibam que, olha, nós vamos receber essas pessoas iluminadíssimas, que são meus amigos. Ele é músico, cantor, compositor, pai e amigo, não tenha dúvidas. Ela, mulher, mãe, companheira, conselheira, apoiadora, amiga e guardiã de uma das medicinas mais gentis. E a gente vai falar sobre isso hoje. Senhoras e senhores, vamos receber Beatriz Santa Rosa e Everluz. Bia, me conta, e você? Quem é você? E qual foi sua caminhada para chegar, então, até o cacau? O Ever só aqui dando uma risadinha, sabendo que ele fez parte, assim, muito da minha trajetória dessa minha caminhada, né, Bru? Claro, Eu acho tão claro. lindo, porque hoje, apesar de ser esse dia, que de certa forma eu tô vivendo esse luto pelo falecimento do Papa, eu fiquei pensando muito nessa possibilidade de falar da Cacau, que é uma medicina da unidade, da amorosidade, e que vai tão de encontro com a missão que esse pontífice teve aqui, né, durante esse período. E eu sou muito, como o Evan falou, eu venho de uma caminhada muito dentro da Igreja Católica, sim, mas do lado B, né? Do lado de mosteiros, nesse lado de uma vida mais de meditação, num conhecimento maior, de um contato maior com as plantas. Então, monges que são veganos, que são vegetarianos, que vivem, fazem retiros longos de silêncio. Então, a minha formação ela foi praticamente essa, assim. Tanto é que ao longo da minha vida, eu fui algumas vezes para Roma para ter um encontro específico aí com o Papa João Paulo II, que também foi outro Papa incrível, o Papa do Amor, né? O Papa do Amor, da Unidade. Estive com ele em 2004, depois estive com o Papa Bento XVI em 2006. E aí, quando nós fomos para o casamento da minha irmã, né, que foi na Itália em 2024, a gente, aliás, 2023, a gente esteve em Roma, mas a gente não participou de nenhum tipo de celebração, né? Então, e assim, é impossível começar minha fala sem falar do Papa, né? Sem falar do Papa como esse homem que foi capaz de unir e favorecer a linguagem, né? Entre as pessoas e entre diversas espiritualidades e religiões, porque é isso que o Cacau faz com a gente, né? A minha trajetória, Bru, ela vem desde lá de trás, né? Vivendo, fazendo retiros, fazendo trabalho voluntário. Eu, com 17 anos, eu fui para o México, né? Fazer trabalho voluntário. Não sabia muito o que eu ia fazer de faculdade com 17. E aí, na época, surgiu a possibilidade de eu fazer um trabalho voluntário, onde eu faria um mês aqui no Brasil para entender alguns testes de personalidade que hoje está tão em alta, né? Ah, você é melancólico, você é colérico. Isso eu escutava 20 anos atrás, um teste de personalidade para ver onde eu poderia ser enviada para melhor ajudar para trabalho voluntário. Então, eu fui para o México, Cidade do México. Meu trabalho era conscientização em escolas e universidades da Cidade do México para levar para trabalhos voluntários no deserto, né? Então, ali a gente via com os pais de adolescentes, quem era médico, quem era dentista, quem era cabeleireiro, que poderia estar indo, né, para o deserto com a gente.
durante o período da Semana Santa. Então, nosso tipo de missão era essa, né? Poder levar uma estrutura melhor para regiões mais esquecidas, que na época, inclusive, eram pequenos povoados em Terra Colorada, que a gente costumava ir, que é bem para dentro de Veracruz, onde existia ali o La Bestia, né? Que muitos homens iam tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos, né? Através desse trem, então pegavam esse trem. Então eram pequenos povoados e comunidades que você tinha só anciãos, mulheres e crianças, porque homens praticamente já não estavam ali, né? Todos cruzavam a fronteira. Então, ali, eu tive, com 17 anos, essa visão e esse olhar para as necessidades do mundo e para a necessidade do amor. Antes, eu já vinha fazendo trabalhos, né? Na época até da nossa primeira temporada aqui, o Ever e eu, quando era super jovem, eu fazia um trabalho também que era com os irmãos de rua, né? De fazer as marmitas à noite, levar o jantar para eles. Então, no meu terceiro colegial, lá com 17 anos, eu já fazia isso, né? Em 2003. Aí, em 2004, fui para o México, voltei. No final do ano, e estava na dúvida se eu ia seguir, e aí teve o falecimento, né, dos nossos amigos, um falecimento que mexeu muito com toda a galera da época, assim. Não sei se você vai lembrar, Bru, do Eric Dubucci, que foi, assim, um falecimento que abalou, assim, e tu, né? E aí eu lembro que eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu não sei se eu quero continuar, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, e eu acho que eu queria fazer algo pelo meu país, né? Se eu já fiz fora, por que não fazer aqui? E aí eu fui fazer todo esse trabalho, só que aí agora em terra, né? Em terra brasileira, fui pro Rio de Janeiro, fazia trabalho no Rio das Pedras, né, onde ali existia era bem difícil assim a nossa locomoção por ali, mas também em escolas, muitas escolas que realmente eram muito onde os filhos dos grandes líderes da cidade estudavam, mas sempre com esse viés de amor, de unidade, pensando no mundo melhor e deslocando, né, esse olhar das crianças, dos adolescentes que eram voltados para um consumismo na época para olhar para o trabalho voluntário. Então, a minha trajetória já vem assim, né? E aí, claro, passei, como todas as pessoas passam por situações na vida, né? Então, assim, precisei viver muitas situações para então retornar aqui para Itu, reencontrar o amor da minha vida, né? Reencontrar o Ever, que já era aquele amor, assim, lá de trás, né? Esse ano, que fez 22 anos, 21 anos, acho que a gente 22 que a gente se conhece. Agora, em março, fez 22 anos que a gente se conhece. E a partir dali, ele me falou da ayahuasca, eu já havia sentido o que era, mas não sentido indo, sentido até tendo um preconceito, porque eu conhecia pessoas que consagravam, mas que não eram muito coerentes, né? Então, eu já via desde 2013, eu já vinha escutando sobre a ayahuasca, às vezes eu lia alguma coisa, mas não era algo vivo para mim. Era algo mais um preconceito de falar, nossa, o povo meio louco, né? Acontece muitos acidentes, assim, muito aquele julgamento mesmo. Aquele olhar de julgamento. Povo muito louco. E aí, quando eu voltei para Itu, eu tive muito esse olhar com o Ever que foi diferente, porque o nosso retorno, ele falou, olha, eu quero te falar uma coisa que é muito importante para mim, não sei como é a sua aceitação, é sobre a ayahuasca. E eu assim, meu Deus, o que ele vai falar, né? E aí, ele falou, olha, eu quero que você participe, ainda que você não consagre, ainda que você queira, de repente, conhecer o espaço, assim, durante o dia, eu quero que você tenha confiança, porque isso faz parte da minha caminhada espiritual. Claro, porque isso é uma questão de respeito. Tanto ele tinha que respeitar o teu espaço ali, a tua caminhada, e você a dele. Claro. Porque só daria certo a partir... Gente, desculpa, Bia. Isso é tão importante que eu vou dizer assim, a gente brincou na última live, né, que o Ever tocou em todos os meus casamentos. Foram só 18, nem foi tanto assim. Só 18, foram 3. Olha as liberdades, né, de fazer live com a amiga. Olha as liberdades. Você sabe que assim, isso, esse não respeitar pode ser um ponto crucial para um término. Claro, porque você precisa estar numa mesma página, numa mesma frequência e compreender as elaborações, né, amor? Ali foi um momento Talvez eu tenha dado algum spoiler agora, então vamos continuar. Olha, amor, o que você ia falar? Ali foi o momento ali de reencontro, colocar as cartas na mesa, falar, né? Olha, se a gente vai tentar, eu preciso que você compreenda que tem um funcionamento na minha vida aqui. Algumas coisas eu tenho muita disposição para abandonar, né? Para deixar para trás, assim, tá tudo certo. Mas algumas coisas fazem muito sentido, assim, para mim.
né? Faz muito sentido porque me transforma verdadeiramente. Eu Eu estou percebo. presente, o meu carro é pequeno, eu estou presente, mas eu tenho que fazer xixi, gente. Vai, Desculpa. Bru, vai. Vai falando que eu tô. Eu espero que vocês não escutem o barulho. Vai. Aí já é liberdade demais aqui na live, não é mesmo? Mas Continua. sabe que eu acho que foi uma concessão, assim. Tanto eu coloquei as cartas na mesa para colocar tudo aquilo que eu estava vivendo, experienciando da minha vida, o que era negociável, o que não era. E o Ever também colocou. Então, assim, em nenhum momento esse ponto foi um ponto considerado, não. Porque ele é da ayahuasca, eu não dou oportunidade, porque eu já tenho ali um trauma, ou coisas que eu li, ou coisas que eu vi. Porque, na verdade, numa relação, a gente tem que buscar permitir que o outro mostre quem ele é, através das atitudes, não tanto pela crença, né? Então, ali para mim, já foi um derrubar uma barreira muito importante para que a gente pudesse construir um relacionamento de unidade, né? E, claro, fiz uma experiência, né? Logo em seguida, assim, passou um tempo, eu fiz uma experiência que não foi tão bacana para mim. Na verdade, a primeirinha foi que eu consagrei bem, assim, um fiozinho de nada. E depois uma segunda experiência que não tinha sido muito boa para mim. Mas aí entra o cacau na minha vida, né? Que foi aquele Mas momento. essa experiência foi antes de Ever, então. Não, foi uma experiência com o Ever. O Ever, Já ele foi estava com ele. comigo e ele Tá. sabia que eu não tinha, assim, não tinha Tá. sido uma boa experiência, Tá. muito mais pelo lugar onde nós estávamos consagrando do que qualquer outra coisa. E para mim isso era muito nítido a respeito da energia ali, né? Eu não sentia uma energia muito equilibrada entre o feminino e masculino. Então foram muitos pontos que me colocou assim, aberta para viver a experiência, mas também com muitos pés atrás, né? Só que no meio desse caminho apareceu para mim a Cacau, né? Que foi a medicina que me trouxe a paz, a tranquilidade, que ressignificou trauma. Então, nós vamos fazer igual a gente fez com Ever na outra live. Me explica o que é a Cacau e como é que é? É de beber? É de comer feito barra de chocolate? Como é que é? Tá, vamos lá então. Quero, antes de começar a falar da Cacau, honrar uma guardiã que está aqui na live também, a Aline, que é guardiã dessa medicina poderosíssima, uma mulher com que eu tenho oportunidade de trocar. Em breve, quem sabe, uma cerimônia aí, né, Li? Uma cerimônia nossa. A Cacau, Bru, a gente consagra ela como uma bebida, né? É importante a gente retomar todo o ponto histórico dela. Claro que aqui, devido até o tempo e o horário, acho que até merece depois uma outra live para a gente entrar em detalhes e até preparar um cacau juntas, né? Até ensinando o pessoal. Hello! Olá! Hello! Gostei do ajuste técnico, Bruno. Não, gostou, né? Meu Ajuste filho, aqui é assim, ó, a técnico gente vai usando Deus. tudo aqui para ajudar. Já desisti do microfone, porque precisa ficar na bateria, que senão cai também. E antes da gente continuar, deixa eu só falar uma coisa. 2 horas a live cai. Entendeu? A gente fez 2 horas de live, Não, meu Deus. A gente fez um pouco mais. Porque é o seguinte, tem um amigo nosso, que inclusive um dia eu tive uma ligação muito energética, que foi um grande, 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 grande parceiro de vida e que eu amo muito até hoje. E por favor, ele é casado de novo. Senhora, não fique enciumada, tá? É um amor de ser, tá bom? Não é mais um amor entre homem e mulher, mas que sim, senhor Ever tocou no nosso casamento, não é mesmo? Ele sabe muito bem quem é e tal. Você sabe que hoje ele também não mora mais no Brasil e ele trabalha, e ele trabalha para esta plataforma. É mesmo? Um amigo nosso em comum, uma vez estava fazendo live e ele estava falando sobre um assunto muito delicado de política e ele foi gente boa de mandar uma mensagem no celular dizendo: nós vamos derrubar a live. Para de falar sobre isso. Porque por acaso ele caiu e viu que era um amigo. Então, assim, a gente quer saber, se você estiver presente, claro que você não está presente no númerozinho da visualização, mas se você estiver aqui, ó, carinho, muito obrigada por tudo que você representou na minha vida, viu? Muito obrigada.
Que bonito! A gratidão que move o mundo, É isso aí. E não derruba a nossa live. Não derruba a Somos nossa live. amigos. E outra coisa, somos amigos. E outra coisa, eu acho que os 15 minutos que a gente passou a mais, eu acho que foi assim uma coisa que, tipo, vou deixar, vai, vou deixar. Grada. Viu? Essa galera, ela reflete muito para falar, eles são muito de boa. Não dá para eles tratarem todos os assuntos rápido. Vamos dar uns 15 minutos a mais. Eles são muito legalize. Legalize e assim, pô, são meus amigos, eu gosto deles, né? Não, tá tudo certo, né? Quebra tá tudo essa. certo. Mas sabe o que a gente faz? A gente engana a máquina, a gente sai e entra de novo, tá legal? Já era. É o Brasil, né? É Brazuca. o Brasil, eles dão um jeito. É o Brasil. Inclusive, eu queria deixar claro que essa live é sempre reproduzida no YouTube. E eu já vou deixar claro que essa live vai ter 2 partes no YouTube, porque senão as minhas editoras, elas vão me trucidar de subir um vídeo de muito tempo. Elas vão falar, Bruna, não rola, não rola. Então, provavelmente as próximas 2 quintas-feiras serão conosco. É isso aí, galera. Não tem o que fazer. Tá tudo certo. Como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E ele trouxe a Copa de 94. Então... Isso aí, é isso aí. E aí, gente, nós estamos aqui falando com a Beatriz Santa Rosa, parceirona de vida do Ever, e a gente tem falado das medicinas, e a gente tem falado das medicinas da floresta que curam, de músicas de rezo, a gente tem falado de coisa muito boa, e agora a gente vai dar continuidade. Então, Bia, volta um pouco e começa de novo. Oi, Bia, quem é você? Como foi sua caminhada? É para começar daí mesmo, já podemos começar direto nas medicinas? Pode. Então o cacau a consagração do cacau, ela é bebível. Isso, ela é bebível. Para falar sobre cacau, não tem como a gente falar sem puxar historicamente o valor dessa bebida, né? Então, é uma bebida que praticamente os astecas e os maias, eles tinham no escopo da cultura deles. Os maias, eles ritualizavam mais, inclusive com sacrifícios humanos, né? Sacrifício de mulheres, tiravam o coração das mulheres para oferecer para os deuses, consagrando a bebida, assim como também momentos de um casamento na aldeia, o nascimento de alguém dentro da aldeia, uma passagem que alguém fez. Já os astecas, eles já utilizavam mais, eles ritualizavam, mas era também como uma moeda de troca. Então, a gente poderia trazer aqui muitas histórias, muitas vertentes. Acho que a gente vai ter que mesmo ter uma outra live, até para a gente poder ritualizar o cacau juntos, preparar, né, ensinar o cacau, como preparar essa bebida. Então, trazendo historicamente uma bebida amarga, considerada a bebida dos deuses, né? Theobroma cacau, né? O cacau como bebida dos deuses. Por quê? Porque é a bebida que te coloca dentro de uma criatividade. Ela trabalha muito a energia do chakra cardíaco mesmo. E tanto é que isso, quando a gente fala de trabalhar essa energia, para quem não acredita, ou fala, ai, nada a ver, mas vamos lá, quando você tem um problema de coração e você vai no médico, ele vai pedir você consumir que tipo de chocolate? 70% cacau para cima. Porque o cacau, ele é um superalimento. O que é um superalimento? Se a gente olha na ciência mesmo, superalimentos são aqueles que, mesmo consumido em pouca quantidade, ele te fornece muitos nutrientes. E o cacau também é um superalimento, assim como a romã, assim como diversos outros. Só que não o cacau como a gente costuma consumir, né? Cheio de açúcar, adoçado, em formato de barra ali, derretendo. Não, né? O cacau original mesmo, 100% cacau, que é o cacau cerimonial, o cacau medicinal, que tem todos esses que é um superalimento e tem todos esses nutrientes, tem que ser orgânico, ele tem que ser amargo sim. E tem uma história muito bonita. Eu gosto muito da história dos maias, né? Toda a história aí diz cacau, mas tem uma história muito bonita do cacau do início, como surgiu o cacaueiro para os astecas, que eu acho muito linda, que é o seguinte. Na aldeia, certa vez, um deus asteca resolveu descer para o mundo para ensinar sobre agricultura, ensinar sobre plantio e queria ensinar os homens. Só que no meio dessa aldeia, ele se apaixonou pela princesa, pela Tula. Né? E essa princesa, ele queria oferecer tudo por ela, né?
Então, ele ensinou como cultivar o cacaueiro. Só que era um cacau que era muito bom, né? E como era a bebida dos deuses, os outros deuses ficaram muito bravos com ele, por ele ter ensinado toda a técnica para os homens. Então ele foi lá e assassinou a Tula. Então esse deus, ele se agachou e começou a chorar. E ali nasceu um cacaueiro com o melhor cacau do mundo, né? Onde era uma bebida amarga por conta do sofrimento, uma bebida forte pela força que a virtude tem, né? Pela força da virtude, e de cor avermelhada por conta do sangue da princesa Tula, né? E nós somos... Olha o Weber. Não, demais. Você tá brincando, eu comecei a emocionar, e é verdade. Eu falei, mano, é forte demais. Vou falar pra você. Então, e é muito linda porque é uma bebida que até então era utilizada aí pelos nossos ancestrais. E como estamos no Brasil e na floresta amazônica, tem cacau sim, nós somos naturalmente guardiões dessa medicina. E você é brasileiro, você é guardião dessa medicina, né? Porque ela está na floresta amazônica, que não pega só outras áreas da América Latina, mas pega a Amazônia. E aí nós temos também o cacau na Bahia. Inclusive, quero falar, tem fazendas que vivem com muito propósito, todo plantio com cacau muito bem rizado. Então, é uma bebida, Bru, que ela te favorece em muitos aspectos. A gente pode falar sobre o corpo energético, como ela te ajuda energeticamente, espiritualmente, mas vamos partir para um lado mais físico nessa live, para que as pessoas compreendam e derrubem também um pouco, às vezes, dessa coisa, mas o cacau é muito ritual, é muito não sei o quê, para as pessoas entenderem a importância de você agregar isso no seu dia a dia. Por favor. Né? O cacau, ele tem um pouquinho da cafeína, certo? Ele também tem cafeína, mas diferentemente do café, que te dá picos de energia, então você toma um cafezinho de manhã, te dá o pico, aí você volta. Aí depois mais um pico, você volta. O cacau, ele é uma bebida que te estabiliza na sua energia. Então ele te dá uma energia e te estabiliza. E ele te acalma por conta do princípio ativo da teobromina. Né? Fora isso, ele também tem a molécula que é existente, é presente na banana, que é a molécula da felicidade, que é a anandamida. Então, o cacau, ele melhora o teu humor. Para as mulheres que têm um sintoma de TPM, ele é um cardioprotetor, ele é um anti-inflamatório natural. As mulheres por aí procurando tantos antioxidantes, o cacau é um antioxidante natural. Então, claro que ele consumido em excesso e diariamente pode acarretar uma sobrecarga no fígado. Sim, pode. Mas, se você consome com responsabilidade um pouquinho e faz essa substituição, você percebe sua vida melhorar, literalmente. Tem pessoas que estão saindo, deixando a medicina branca de combate à depressão e fazendo e trazendo cacau para a própria vida. Mas quando você fala de consumir, é sempre consumindo em forma líquida, da forma maneira... líquida, a não ser que você possa... Claro que é muito legal, posso até falar um pouco, mas eu gostaria depois de trazer uma mana para essa live para falar sobre os cruzamentos das medicinas. E ela cruza, por exemplo, com o cogumelo. É uma experiência linda. E ela faz isso em formato de bombom, né? Agora, normalmente, o cacau, ele é líquido mesmo. É água e a barra de 100% cacau orgânico. Mas tem gente que ensina na internet fazer com cacau em pó. Orgânico, mas em pó. O refinamento já derruba muitas das propriedades do cacau. E o mais bonito, que eu estava falando sobre ser essa medicina da unidade, que tem tudo a ver a gente falar hoje, até por conta do Papa, né, que foi esse Papa da unidade, é que é a medicina das relações. Então, ao contrário da ayahuasca, que é uma força muito forte, quando ela chega, ela te coloca no cantinho para pensar, né, porque ela tem essa função terapêutica, mas muito individual, o cacau ele te traz para conversar. É a medicina das relações e da linguagem. Então, por exemplo, muitos casais que muitas vezes estão acostumados a beber um vinho para ficar no clima, o cacau ele é um ótimo substituto, porque ele libera a fala, ele te coloca numa linguagem amorosa. Assim como você tem escritórios, bancos, né, escritórios de advocacia, que é sempre aqueles três, né? Que estão substituindo a garrafinha do café pelo chá da casca de cacau, que também tem, claro, em menos intensidade que o cacau, mas estão ali os princípios ativos, como também o próprio cacau na garrafa, para clientes, para companheiros de trabalho, e tem melhorado muito a linguagem. A comunicação, porque dentro das relações, né, Bru, eu também, né, como terapeuta de relacionamento, eu acredito assim que o cacau também foi me levando para esse lugar, né? Porque eu venho de um caminho onde eu fiz direito, né? Sou maquinzista com muito amor, mas eu sempre tive um pé na moda. E chegou um determinado momento durante a pandemia
que eu não sabia mais como prosseguir na moda, indo para um lugar mais profundo. Porque o lugar criativo da moda é um lugar muito profundo, né? Tá aí Casa de Criadores para falar, né? Não vamos falar do comercial, que é o São Paulo Fashion Week, vamos falar da Casa de Criadores, né? Onde você é convidado a participar, a expor a sua arte, né? Onde sua arte fala por você. Mas eu sentia falta, então eu comecei em todo um trabalho na consultoria de imagem, onde eu fui migrando dentro da moda, né, ali também, e fui indo para consultoria de imagem, mas levar uma consultoria com propósito. Então o Cacau, ele entrou na minha vida numa busca pessoal, mas também de colocar para as minhas clientes uma conversa sobre ancestralidade, uma cerimônia individual, onde, claro, eu tenho também a vantagem de ter um musicoterapeuta que sempre me acompanhou, né, amor, nas cerimônias individuais. Então, sempre preparando com muito carinho e levando o Cacau com muito amor para abrir a linguagem, né? E esse caminho foi me levando, né? Um caminho leva a outro, né? E aí em diante eu fui dentro do Cacau encontrando dentro do Cacau esse caminho para a linguagem, onde não importa o tipo de relação, né? A terapia de relacionamento, ela não é só a terapia do relacionamento amoroso, ela é a terapia do viver. Porque você está o tempo todo se relacionando, seja profissionalmente, seja fraternalmente, paternalmente, né? A nossa vida é relacionamento. Então, o Cacau, ele é muito colaborativo nesse sentido. É uma bebida que ela te melhora em todos os corpos possíveis, né? O corpo espiritual, que eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas você percebe que como você fica mais calmo por conta desse efeito no físico, você entra para um autoconhecimento muito grande. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa? Eu que entrei para compartilhar. O Ever que entrou. Não. Eu estava olhando aqui se tinha algo. Eu entrei para compartilhar a live. Não, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu te falo. Pode deixar. Pode deixar. Aliás, assim, mandem perguntas se vocês tiverem dúvidas. Se tiverem perguntas, enviem. Então, eu tenho uma dúvida, Bia. Fala. Essa é uma cerimônia predominantemente feminina? Não, ela é uma cerimônia que ela pode sim ser trabalhada dentro de um sagrado feminino, dentro de dança circular, até porque os maias tinham isso, né? A dança no escopo da cerimônia. Então é muito comum a gente colocar, mas ela pode ser mesclada, pode ser só para casais. E o Cacau, diferentemente da ayahuasca, ele é muito combinado sempre com alguma prática. É muito comum. Então você vai ter o Cacau com dança circular, a Cacaucita com yoga. Por quê? Porque você fica mais... você presta atenção nos seus movimentos de uma outra forma. Você consegue uma capacidade de concentração a mais. Amplia. Por isso também que fala que a bebida dos artistas. Então você consegue, você consagra Cacau e você se abre para fazer tudo mais e melhor, com mais amorosidade, com mais foco, com mais atenção. Então é muito possível você combinar, igual a primeira cerimônia de Cacau que nós fomos, né, amor? Foi um período do Cacau Flow, numa época de um espaço que se chama Eiwa, que tinha em São Paulo, coisa mais linda, esse espaço. E a gente foi no Cacau coletivo. E ali tinham grupos de médicos contando a própria história e trazendo sobre a cura com a família. Então, eram conversas que entre eles e na prática ali, onde todo mundo consagrou e todo mundo ficou conectado energeticamente, eu senti a cura chegando até mim. E eu fiz limpeza com Cacau, o que não é uma coisa normal fazer limpeza com Cacau. Mas ali eu percebi que eu estava ressignificando um trauma para mim. Entende? Então, a Cacaucita, ela é poderosa. Muito poderosa, assim. O Ever sempre fala, né? Que quando ele consagra, eu sempre falo que tira a tampinha do Ever, né? Como se tirasse a tampinha. Ele vai se emocionar, ele vai falar diferente, ele vai sentir de uma forma diferente. E eu acho lindo, porque, principalmente para os homens, tem um efeito muito amoroso, que coloca, abre para a linguagem, abre para o diálogo, abre para a interpretação. Fale, meu amor. Os homens, eles não têm muito espaço de fala, né? Exato. Muito espaço de partilha, muito espaço seguro para se falar. Parece que quando a gente começa a falar de temas mais sentimentais, amorosos, ou questões mais relacionais, parece que a gente é um extraterrestre, né? Até tem uma roda que acontece na casa... No Macaia Terapias. Aqui em Itu, né? Casa de Maria, aqui em Itu, que é uma roda para homens que eu estive participando. Acontece a última segunda-feira do mês e que foi um encontro muito grandioso, assim, muito transformador, que a gente só de poder falar, conversar, ter um espaço de falar. Então, assim, quando você está numa cerimônia do Cacau, para mim é muito
muito profundo, assim. É acessar a Eu energia costumo dizer que eu feminina. tenho uma energia muito mais feminina do que masculina, embora assim não da sexualidade, né? Sim, 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 sim. Mas uma energia muito mais feminina, porque a mulher é muito mais criativa que o Amorosa, homem, né? mais amorosa. Eu tenho um pouco mais e até tenho que me policiar muitas vezes, né? Para me fazer esse caminho de retorno, de estar ali com essa coisa É. masculina que é cobrada, que a gente tem que ter mesmo. E Super natural, faz né, parte. Weber? É Super natural. natural isso, porque assim, por bons anos da minha vida, a energia masculina predominou em mim e entender e fazer esse retorno também deu-se o equilíbrio. Então, Isso. gente, entendam que quando ele fala isso, esquece a Deixa. sexualidade. Não. Sim. Tem Nós algo. nós temos as duas energias e ora uma se sobressai a Isso. outra, né? Na verdade, quando as pessoas falam sobre sagrado masculino e sagrado feminino, né? Tem algumas formações sobre isso também, porque todos esses temas eu estudo, eu faço os cursos para trazer, para colocar dentro das músicas que eu levo para as vivências, Sim. né? Então, assim, sagrado masculino, sagrado feminino, para simplificar, para dar um negócio mais direto, é o equilíbrio. O equilíbrio. O masculino muito potencializado e o feminino de lado te causa problemas e vice-versa para homem e para mulher. Então é o equilíbrio sempre, tá? Assim, eu só estou falando para deixar clara essa questão que não é quando eu estou falando não é sobre a sexualidade de sentir mais feminino, mas não porque seria um problema também, porque não tem o menor problema. O importante é simplesmente ser feliz, né? Mas para deixar claro que é, né, nesse quesito espiritual e do sentir-se inteiro, menos sentir. É isso. E assim, a questão da sexualidade, para deixar claro, assim, e é muito menor do que isso que a gente está falando. Mas muito menor, né? Então, assim, essa amorosidade, essa coisa que o cacau traz é realmente muito potente, tá? E eu indico a todos os homens que façam mesmo, até para encontrar esse equilíbrio que a gente fala sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino para ambos, mas no caso de falar para os homens o sagrado masculino, consagrem a medicina do cacau, porque ela vai trazer esse equilíbrio que você precisa do feminino, porque senão o homem fica só fazendo e fazendo com força e com pressa, porque o homem é isso, né? É de bater, de acontecer, e não consegue o intuir, o refletir, o colocar com carinho. Às vezes a gente precisa de força para aquilo, mas existem forças que podem ser carinhosas. A força da mulher é muito mais forte que a nossa e ela é carinhosa. A mulher é muito mais forte que a gente, né? Então, Concordo. esse tipo de percepção é o tipo de percepção onde o quê? A gente tira o machismo imposto pela sociedade, por todos, pelo funcionamento do mundo, para trazer essa clareza sem dedos. É isso e pronto, e acabou, irmão. Você pode correr para lá, para cá, mas é isso. Então vai, conecta. Essa questão da palavra, da comunicação masculina, do não ter um lugar de fala, é muito importante falarmos sobre isso. O homem é criado para ser o forte, fazer com força, para somente ação, ação, ação. E a mulher ela é formada para cuidar da prole, para cuidar do alimento, para cuidar da casa, para gerir outras áreas. Então, isso desde que o mundo é mundo. Eu creio, eu acredito que isso carinhosamente está mudando.
Eu acredito que, por exemplo, um exemplo, tá, gente? Se vocês me permitirem humildemente dar um exemplo aqui, ver a minha filha, por exemplo, acolher o filho dela de 3 anos, meu neto, gatão, Lindo. acolher Joaquim quando ele está chorando e falar: sinta o que você está sentindo agora e está tudo bem. Estou aqui, vamos entender o que é isso. Essa geração do Joaquim vai crescer diferente. Aliás, mas nós... Vitória. Aliás, ó, fã da Vitória. A forma como ela educa, a forma como ela pensa a educação do filho. É lindíssimo, assim. Mas nós fomos criados e nossos pais não estavam errados, nós não estamos aqui para julgar, nada disso. Mas nós fomos criados de uma maneira onde homem é homem, mulher é mulher, homem não chora, homem não fala, homem não mostra sentimento. E nós... E essa vai se deturpando um monte de coisa aí. Então é só para a alma de professora, de pedagoga, querer explicar o que você acabou de dizer de uma maneira mais aberta aí para que todo mundo entenda, viu, Ever? Assim, essa história do lugar aí. E eu fico muito feliz, mamães de bebês, sejam meninas ou meninos, que vocês estão mudando essa parada e que vocês estão fazendo com que, se você fala com a Vitória hoje, ela fala: eu quero que ele seja um cara gentil com as mulheres quando ele crescer. Isso. É o que eu cobro do meu filho, Bru. É isso. É o que eu cobro do meu filho. Sei. Filho, é assim, assim, assado. Mulher é com respeito, é desse jeito. Porque... E é importante, sobre isso que a gente está falando, Bru, a gente trazer a seguinte percepção, que você falou: não estamos aqui para julgar nossos pais de jeito nenhum. Exatamente, porque os nossos pais já são uma quebra dos padrões dos nossos avós, né? E os nossos avós já são uma quebra de padrão dos nossos bisavós. Isso lá de onde a gente veio. Então, assim, puxa vida, que trabalho lindo que vocês fizeram até aqui. E cabe a nós assumir daqui para frente e fazer um pouquinho melhor. Não tudo, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas um pouquinho melhor e deixar para os nossos filhos fazerem ainda melhor. Né? Então, que é sobre legado, de quando a gente começou a live, a gente estava falando. É sobre legado, né? Que é sobre desmistificar os traumas. Vamos trabalhar isso logo? E vamos se enxergar, né? E vamos cuidar disso tudo. E aí vem para a consagração. Pode chamar de consagração, Cacau, também? Sim. Tá. Eu gosto de chamar de consagração todas as medicinas. O Ézer, Santa Maria. Eu gosto de trazer esse respeito para todas as medicinas, porque elas são muito sagradas, né? Para os povos lá. O branco traz aqui e banaliza. O branco traz para a cidade, banaliza algo que é sagrado para o outro. A gente não pode fazer isso. Não. Agora deixa a Bia falar. Aliás, por favor, eu vi que entrou Cantos de Aia, que a gente falou que vai ter o lançamento. Um abraço aí para vocês, os irmãos, né? Teremos o lançamento esse ano juntos. Bia, segue. Olha, muita gratidão para todo mundo que está aqui. Thank you so much, Helena. Thank you so much. I'm sorry, we speak only Portuguese. I'm sorry, mas ela é fã e ela vai entender tudo que a gente está falando. Chique, você tá brincando. Sabe por onde ela passa, por isso que ela não chega nunca. Não, gente, seja lá, não sei que ela vai chegar aqui. Ó, que é só amigos que ela vai fazendo. Eu não vou chegar aí. A Lena aqui, ó, que tá escrito, a Lena, ela é ucraniana. Legal. Que demais! E eu vi aqui um comentário falando que a Bruna era a rainha do pagode, né? Ai, meu Deus! Nos velhos tempos. É isso, o Brasil não sai da gente. Não sai. Então, obrigada a todos que estão aqui realmente. E não precisa me expor desse jeito que eu danço um pagodinho de vez em quando, não é mesmo? Não precisa. Mas assim, obrigada mesmo aí a todo mundo que está acompanhando com a gente aqui esse assunto que é tão importante. E aí,
eu tinha perguntado se é predominantemente feminino por causa dessa morosidade e tudo mais, e por conta de depressão, por conta do corpo feminino fisicamente ser diferente do corpo masculino e tal. E você estava me dizendo dessa comunicação, que ela é boa e amplia, né? Qualquer Sim. tipo de comunicação. Pode continuar. Então, e aí o Ever tocou num ponto muito importante, porque realmente nós mulheres temos um campo, um espaço de elaboração muito maior. Bru, quem nunca entrou no banheiro feminino precisava de, sei lá, quer perguntar o nome do esmalte da outra, precisa de absorvente, literalmente, a gente já sai com uma... A gente consegue acessar, né? A gente olha nossas amigas, a amiga te ama, e abraça, e beija, e tem essa comunicação de elaborar o que fez hoje, como que é, como que não é. Com filhos, né? Trocar figurinha, o que que dá certo. E é tão gostoso. E os homens, de fato, não têm esse lugar de elaboração no mundo. Porque as mulheres da espiritualidade, de fato, a gente sempre vai ter algo a mais, né? Com nossas irmãs de caminhada, irmãs de jornada. Mas as mulheres no mundo têm esse espaço, independentemente do assunto. Os homens não, porque praticamente eles sempre vão estar sentados falando de negócios, de como está o mercado, o trabalho, o carro que trocou. Então, até teve uma vez, né, amor, muitos anos atrás, a gente tinha ido num primeiro cacau que a gente foi participar, nesse espaço em São Paulo que eu estava comentando. E aí, na semana seguinte, a gente ia na casa de uma amiga minha, e ela falou, olha, eu vou chamar uns amigos aqui e tal. E o Ever tava ali, daqui a pouco ele veio e falou, amor, eu acho que... Eu não tenho que conversar com essa galera. Eles, eu não sei me portar, porque são assuntos que não me interessam, e eu não me conecto, e eu não sei fingir, e eu não sei como fazer aqui dentro desse lugar. E foi muito legal, porque eu falei, senta aqui. Que maravilhoso! Eu preciso falar a verdade. Falei, aí eu falei, senta aqui com as como mulheres, que aqui negócio? você vai encontrar um falei, lugar. Tá bom. Aqui você vai encontrar um lugar. E aí não deu outra. Daqui a pouco os homens já estavam chegando, meio que sentando junto, começaram a participar, porque viram que teve um corajoso que quis falar de assuntos mais profundos. E na verdade, né, assim, Bru, eu falo de um lugar que eu acredito que estamos sempre numa construção, né? Ninguém é detentor de verdade, ninguém jamais. E eu falo assim, com toda humildade mesmo, como é bom a caminhada com as medicinas. Como é bom você estar com amigos que também estão nessa mesma frequência, nessa evolução espiritual. Seja porque vai no culto, seja porque vai na missa, seja porque vai na ayahuasca, seja porque vai... Que é onde a gente volta a esse ponto central, né? Que quando a religião for o amor, tá tudo ganho, tá tudo certo. Nós estaremos reconstruindo, né, esse mundo. Porque às vezes a gente está querendo pensar em ida para Marte. Na verdade, é o que o Ayrton Krenak fala, né? O futuro é ancestral. A gente que ir para Marte é capaz de reconstruir aqui. E a reconstrução não tem outra forma. Já está pensando em destruir outro lugar. Já destruiu aqui, ao invés de construir, vamos lá para outro lugar. Uhum. E só para agregar o negócio que me veio aqui, amor. O Emicida, ele tem uma frase, uma música que ele fala, que eu acho maravilhosa, que ele fala: o sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Então é isso, o amor, o sorriso é a língua que todos entendem, em qualquer lugar do mundo. Todos entendem o sorriso, um olhar verdadeiro, uma gentileza, né? Então, o amor é o central para tudo, religiosamente ou não falando. Quando a gente conseguir, como ser humano, colocar o amor como o ponto central de tudo que a gente faz, pensa, vê, dentro das nossas escolhas, do nosso convívio com os nossos semelhantes, eu acho que muita coisa começa a se ajeitar. A gente não precisa destruir Marte. Com amor a gente consegue reconstruir aqui. Se a gente conseguir retomar o amor pelo nosso planeta, pela nossa mãe Pachamama, né? Como é dita aí, Pachamama, o planeta Terra. Com amor, a gente consegue reconstruir. A gente não precisa pensar em destruir outros lugares. Não, consegue aqui. E estamos numa caminhada, né? Bia, antes de você continuar, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Eu sinto que nós estamos voltando para os primórdios, né? Então, o nosso futuro é a nossa ancestralidade. Como que eu sinto isso? A pandemia
pandemia veio para dar uma ajudada? Veio, é natural. De tempos em tempos, a gente sabe que tem que haver uma mudança energética muito grande para dar o choque. Então, na época da pandemia, cresceu-se tecnologicamente, em 15 dias cresceu o que a gente ia crescer em um ano. Mas a volta dos primórdios é a seguinte que eu vou falar. E vou dar o meu exemplo do meu lugar de fala. Eu me projetei, me planejei durante 3 anos para viver na estrada. 3 anos. Não foi assim, vou largar tudo, tô indo viver dentro de um carro. Não é nada disso. Eu fiz curso, e olha que eu sou do turismo, hein? Eu sou de formação do turismo, eu trabalho com turismo, eu viajo muito, sempre viajei, mas enfim. Com esses estudos, porque está comprovado que existem algumas pessoas que têm um gene em seu DNA, que é o gene da viagem, tá? Eu não tô brincando, isso é físico, isso é cientificamente comprovado. Fala mais sobre, que já quero entender. Esse gene faz com que essas pessoas virem pessoas nômades. Elas não conseguem, não há um desconforto. E aí a gente volta lá atrás dos ciganos, né? de uma galera que, assim, gente, foi muito legal estar aqui, mas já deu, tô indo para outro, né? É isso, né? Já era. Você não para. E sempre levando na bagagem com muito amor e carinho. Mas é genético mesmo, tá? Já foi descoberto agora. Eu não sei, acho que foi agora 2018 que foi descoberto esse gene. E aí começaram a pesquisar. Bom, o que nos deixa muito mais tranquilo, nós que somos os nômades né? Você fala assim, eu tenho esse gene, tá tudo certo. Eu tenho esse gene. Porque como uma pessoa que é tão desgarrada e foi criada da mesma forma como meus irmãos, né? Criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe, no mesmo lugar, da mesma forma. Como que uma pessoa pode ser tão diferente das outras? Não estou falando de base, mas estou falando dessa gana por conhecer, por estar e tal. Desde que eu me conheço por gente, eu queria fazer turismo. Eu queria ter a formação de turismo. É muito louco isso, né? Bom, eu faço parte, depois dessa conexão e desses cursos e etc., para me preparar para uma viagem longa, para uma vida nômade. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, alguns grupos de troca com nômades. Eu tenho 4 ou 5 grupos de WhatsApp. Se eu falar para vocês que o grupo que tem menos pessoas tem, acho que 100 e poucas pessoas, e o grupo que tem mais pessoas tem perto de 4.000. São alguns grupos que, juntando, dá uma comunidade que são 4.000 pessoas. Todos nômades. Então, nós só estamos falando de gente que vive essa realidade que eu vivo, tá? Todas essas pessoas é comprovado cientificamente. Nós voltamos às origens. Bia, você entrava no meu closet antes, eu tinha um closet. Você entrava no meu closet antes, eu tinha 100 pares de sapato. Eu ando, se deixar, eu entro na balada hoje com chinelo, entendeu? Porque eu não tenho outro sapato. Se você me falarem que você não pode entrar, né? Com esse chinelo, por quê? Porque não cabe também, não cabe nem na vida e nem na área física. Uhum. Então, eu preciso de uma panela para cozinhar, eu preciso de um... Então, isso é voltar às origens, é o não ter, é ser, é a outra música. Isso. Às vezes sobre eu tô ser. em lugares que eu olho para minha bolsa e eu falo assim, nossa, ela não tem marca, tá todo mundo aqui mó bem vestido e tal. E aí, eu não fico com vergonha, eu só falo, não pertenço mais a esse lugar. Vou embora.
e me É isso retiro. aí. É isso aí. É a conversa que eu tive com a Bru. Eu falei, não sei mais, eu não sei o que falar com a galera aqui. Não É, faço parte não disso mais. faço parte E disso. é muito interessante para você trazer isso, né, sobre essas questões de necessidade. A gente acabou tendo, por acaso, uma prática muito próxima com as crianças ano passado, que foi no período do meu aniversário. Nós fomos para Trindade, no Rio, mas como toda viagem, né, a gente está sempre assim, ou a gente vai para um chalé, ou a gente faz algum lugar que tem que fazer a trilha para chegar. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Senão não tem Né? graça. A gente é muito assim, né, da natureza, dessa pegada de ir e compreender, querer viver realmente a experiência completa, né, como o Ever fala. E aí nós vimos um lugar, uma casa em Trindade, que você tinha que parar o carro lá embaixo, porque era uma casinha de bioconstrução, numa área de preservação permanente, então pequenas casas ali Dentro da Mata dentro da Mata Atlântica. Atlântica. Então tinha que estacionar o carro e fazer 15 minutos de subida. E não subia carro. Não existia nada. Carro não consegue subir. Bem íngreme. E aí, na hora de fazer a mala, a Clarinha me perguntando, mãe, mas isso aqui, isso aqui. Falei, filha, a gente tem que ser capaz de carregar, né? A gente tem que levar na nossa vida aquilo que a gente é capaz de carregar. Porque tudo aquilo que você colocar de sobrepeso, você vai ter que carregar. E a nossa vida tem que caber dentro de uma mochila. Meu irmão já dizia sempre assim. E essa viagem né? veio para comprovar isso, tá vendo? Como tem que caber Tem que dentro da caber. nossa mochila. Então, chegou uma hora ali na subida, cada um levando sua mala. E a gente faz questão que as crianças participem, que sintam. Não é, deixa tudo com a mamãe. Não, vamos levar, é possível, a gente consegue. E ela falava, nossa, mãe, sabe aquela blusa lá? Eu acho que eu já tinha uma, né? Por que eu trouxe? Eu falei, agora é o momento que você vai pensando. Então, a gente fez um retorno da viagem, nos voltando muito para o essencial. E aí, no início desse ano, a gente novamente fez uma viagem desse tipo. Dessa vez foi também numa casinha de bioconstrução, num complexo muito bonito que tem no extremo litoral norte. E também com essa consciência sobre coexistir com a natureza, sobre carregar apenas aquilo que realmente é necessário. E até eu estava falando, né, com uma das anciãs, enfim, que estava nesse lugar, que é responsável por este lugar, muito querida, e a Clélia, enfim, acho que ela nem vai assistir, gente, porque ela é super roots, mas um beijo, Clélia. E ela estava falando, você percebe que às vezes a gente precisa de tão pouco, a gente não se dá, a gente não se permite viver do básico, viver no essencial, porque o mundo todo o tempo ele te coloca distrações. E quem ama se concentra, já diria o poeta, né? Quem ama, se você me ama, por que você não se concentra? Então, o amor, ele exige concentração, né? E aí foi quando eu até falava com o Ever, que muitas vezes a gente fica com o pé na areia, na praia, e outro no barco. E para viver, nos descobrindo no autoconhecimento, é preciso... Ai, não trava de novo. Travou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Voltem, por favor, voltem. Gente. Obrigada a todo mundo que está entrando. Flávio, querido. Bacheto Grande. Meu primo amado. Rafinha. Tudo bem, né? Ei, voltem. Ai, deixa eu falar com eles aqui. Vocês estão me escutando, gente, ou eu travei também? Tá, vocês estão me escutando, mas então, peraí. O que aconteceu com vocês, Ever? Vocês estão esperando a reconexão? Aqui a internet tá boa. Estão solicitando, mas vocês caíram? Vocês não caíram? E se eu apertar agora aqui para vocês entrarem? Estamos solicitando de novo, tá? Peraí. Apertei aqui. Uai. Tcharam, tcharam, tcharam. Eu não tô acreditando, gente. Não vai dar pra fazer 3 partes dessa live. Ô, Instagram, libera a gente
Instagram. Ulala. Eu acabei de aceitar. Viu? Acabei de aceitar vocês. O que tá acontecendo para vocês aí? Não, não, vocês não dá para escutar em nada. Em nada. Vocês estão rodando. Ah, então, as pessoas, vocês estão escutando eles? Everluz não está conseguindo participar. Então a gente vai fechar e abrir e entrar de novo. Espera aí, aguenta aí. 30 segundos. Tá, então, ó, gente, eles vão sair. Saiam vocês. Continuem me falando se vocês estão escutando, por favor. Saiam. Tá meio que travado aqui. E agora eles vão entrar de novo. Você tá me escutando? Vocês, né, estão me escutando? Vamos tentar. Não tô acreditando, gente. Ei, Hashtag chateado, Bruno, que eu preciso confessar que fui eu que taquei o dedo na tela para fechar um comentário. Pra ver. Aí saiu, foi para outro lugar. Eu falei, amor, como assim? O que você fez? Puxa vida. Sabe por quê? Você só consegue, como a live tá sendo no meu, você não consegue apertar nada, amor. Não, mas eu apertei aqui no celular dela. É um botãozinho que tem que apertar para assumir os comentários, para a gente conseguir enxergar melhor a tela. Só que como tá no meu celular, né, logado eu não manjo muito. O meu é pobre, né? O meu é esse pobrão aqui, ó. Tem problema. O dela é um iPhone, né? Isso você já viu, né? Tem problema. Mas estávamos falando sobre essa experiência, né? A importância da gente se esvaziar. Porque hoje em dia o mundo ele vai oferecendo muitas distrações e quem ama se concentra, né? E para praticar o amor, a gente tem que começar se amando, né? Primeiro se amando. E a vida ela acontece toda no gerúndio, né? Porque como você aprende a cozinhar? Cozinhando. Como você aprende a amar? Amando. Então, a vida, ela acontece, né, nesse caminho. E aí, aproveitando o gancho aí, Bru, para a gente falar ainda sobre cacau, a importância que a gente foi vendo também com a Cacaucita de buscar trabalhar não só em cerimônias para adultos, mas começar a levar para crianças e para adolescentes já essa conexão com o próprio corpo e com as medicinas, mas de uma forma sutil que pode ser o cacau. Então, é claro que em escolas a gente acaba fazendo uma ciranda, então a gente tem um trabalho que chama Ciranda das Emoções, que a gente conduz com crianças. Estivemos 1 ano e meio trabalhando dentro de escola, levando o tambor lacota com a frequência do cardíaco. Então as crianças levam um colchonete, recebem essa medicina sonora que o Everkin faz. E comigo é toda a parte da dinâmica, essa parte da contação de história e da gente adentrar de um lado mais terapêutico por alguns caminhos. Então, a gente tem encontrado também, eu acho que tudo isso foram as medicinas, e a Cacau foi me abrindo muito esse campo de deixar o legado, né? O que eu deixo para a futura geração? E é muito bonito, porque até sobre o que o Ever falava, do não espaço que os homens têm, né, amor, de elaboração, toda vez que eu chegava, o Ever já chega com uma meia colorida, então as crianças, os meninos já vão todos sentando perto dele, ver ele com violão. E numa das rodas, a gente esteve uma vez numa sala de aula que tinha uma criança que em determinado momento, a gente estava falando sobre a gente compartilhar, né? Quando a gente tem algum problema, quantos amigos eles conseguem auxiliar a gente, né? Quando a gente tem algum tipo de problema. E ele começou a falar, eu não compartilho com ninguém, porque eu mesmo tenho que resolver os meus problemas. E aí a gente estava falando das emoções, ele falou assim, eu não choro, porque homem não chora, né? E aí o Ever trouxe, né, amor? Ainda nisso, Bru, em 2020 e tanto, ainda isso. E aí o Ever trouxe, assim, de uma forma muito bonita, assim, para essa criança,
Peraí, mas eu choro. Mas como assim você não chora? Todo mundo aqui chora, não chora? E aí começou, foi muito bonito, porque ali naquele grupo, um começou a brotar com outras informações, porque né? o que eu trouxe, na verdade, para a criança, para ele em especial, foi assim: deixa eu contar um segredo para você. Falam às vezes pra gente, falavam isso para mim também, que homem não chora, que a gente tem que ser corajoso, né? Que homem não pode chorar. Mas um homem de verdade tem que ter muita coragem para chorar, e é tão bonito quando a gente chora, porque a gente mostra que a gente é um homem de verdade e que a gente é muito corajoso. Porque a gente... E aí, isso aí fez um boom na cabeça desse menino, que falou: é sério, tio Ever? Eu falei: é sério. É lógico que é sério. Porque aí, né? E aí... Você provavelmente mudou a vida desse garoto ali. É Com verdade. certeza, com certeza, uma vivência de ayahuasca eu economizei na vida dele. A dessa ele não vai precisar. Mas sabe o que é o lindo, Bru? Porque aí a gente estava falando, né, e trazendo essa coisa assim, os elementos de uma forma sutil que trazem um pouquinho da autorregulação das emoções, né, para as crianças. Mas claro que você trabalhar diretamente com crianças, sem trabalhar os pais, também é difícil. Porque às vezes as crianças, elas estão ali muito abertas, muito felizes, mas vão chegar em casa e muitas vezes os pais vão seguir naqueles padrões que vão estar gatilhando. Refletem, né? Elas E refletem refletem diretamente na forma que a criança vai reagir. E então foi muito bonito, porque nesse dia, uma outra criança, que inclusive tem espectro, né, uma criança incrível, né, super assim, uma mente brilhante, e ela falou assim: olha, quando eu tenho problema, às vezes eu choro, mas eu gosto mesmo de abraço. Então, quer dizer, aquela criança estava falando de uma autorregulação. Aí, nisso, essa criança falou: eu gosto muito quando fulano de tal vem, levanta e me abraça, quando ele vê que eu tô um pouco, assim, triste. E aí, nisso, o menino levantou e abraçou essa criança. Então, nisso começou, né? E a criança que falava que, né, no homem não chorava e tal, abaixou e chorava, e chorava, e chorava. E foi tão bonito. Nossa, porque você vê... que ciranda maravilhosa. Eu choro toda A vez que gente chora toda vez que a gente lembra. Que ciranda também, maravilhosa. e com essa parte também de terapia de som é muito lindo, porque às vezes a gente passa ali, né? Deixa eu te interromper rapidinho, Bia. O poder do abraço, as pessoas precisam lembrar que o abraço, ele é o peito encostado no peito, que é o coração encostado no coração, que é a vibração que entra junto com a outra vibração, e que essa troca de emoção, ela é amor. Isso. Que é o que cura e salva o mundo. Aí é tão don't touch me, não me encoste, né? Não encoste, não, por puro medo de se entregar, porque olha, porque homem não chora. Quando você dá um abraço genuíno, você começa a chorar. É isso. É isso. De amor, né? Até que a minha explicação, um pouquinho antes aqui, de trazer com uma clareza a minha explicação sobre esse feminino, que eu falo, tenho uma energia muito mais feminina, eu sinto muitas vezes, do que masculina. E essa explicação que eu trouxe aqui, de falar, mas não é uma coisa sexual, só para trazer essa clareza, uma questão energética, assim, que vai muito maior que isso, né? Muito maior. Só que o julgamento que se tem então ele é gay, como se fosse um xingamento, ou a gente vai vou trazer algumas coisas aqui, me perdoem até de colocar esse tipo de expressão no mundo, mas é viadinho, é gay, é não sei o quê. A gente sabe que a criança não tem. E assim, nossa, a criança... que maldade que a criança tem. A criança é um reflexo dos pais. Então, se seu filho, amigão, foi chamado na escola, você não vai brigar com seu filho. Você vai educar seu filho corretamente. Você vai ter uma conversa, vai falar: filho, tá errado isso. Se não foi você,
Está dentro do círculo familiar, está dentro de algum lugar ali. Você vai investigar se não foi dentro da sua casa. Mas a culpa não é da criança. A culpa não é da criança. Então, para não trazer, para não levar para esse lugar que é muito perigoso e a gente precisa, para não deixar que as crianças, que são o nosso futuro do nosso planeta, do mundo, da reconstrução da nova era, da nova terra, do novo tudo, se a gente quiser reconstruir aqui, ao invés de ir destruir outros lugares além daqui, né? Passa por esse lugar de cuidado para não adoecer os seus filhos. A gente consegue cuidar agora. Eu brinquei aqui economizei uma sessão de ayahuasca. Mas é verdade. Para quê? Esperar adoecer para chegar lá na frente ter que desconstruir para falar, nossa, tudo isso, que é isso que a gente vive. Tudo isso que eu acreditava, que eu baseei em minha vida, estava errado, não é isso de verdade, é outra coisa. Eu ouvi isso, um tio, um primo, um avô falando, mas isso aqui não tem coerência mais, não faz sentido mais, né? Piadas até nesse encontro que eu comentei que eu estive lá na Casa de Maria com homens, existem piadas que seguem sendo feitas que já foram engraçadas em algum momento. Eram erradas, mas engraçadas. Mas de racismo, de homofóbicos, e a gente tinha ali piadas racistas. Eu via muito isso, eu crescia naquele período da minha infância e adolescência, eu via muitos negros, amigos meus negros, contando piadas racistas, de racismo. E aí hoje eu consigo perceber, não é porque achava engraçado ou porque não liga, é para se sentir incluído dentro de um sistema que é doente. E para fazer isso, você está retroalimentando uma doença, né? Então, para que esperar tudo isso acontecer? Tem coisas que não cabem mais, piadas que não cabem mais, brincadeiras que não cabem mais para essa nova era que a gente vive agora, que volta lá atrás, né? Já estou vivendo agora, já faz o seu melhor agora, amigão. Não espera dos outros, a mudança do outro, o outro vir te corrigir. Tem coisa que é só você refletir. Preciso falar uma coisa, aqui na gringa, aqui nos Estados Unidos, tudo que politicamente correto que a gente usa aí no Brasil, aqui não usa nada ainda, tá? Nada. Verdade? Verdade. Então aqui tem todas as piadas que, não estou falando só de racismo, tem todas as piadas que nós tínhamos até poucos anos atrás no Brasil e precisa ver como já pega mal para mim escutar essas piadas. Eu falo, não pode mais. Que absurdo. Hein? Para, não é mais assim. Não se pensa mais assim. Não, pensa assim. É muito diferente, cara. Muito diferente. A gente vê, né? Eu sei que isso não é o tema, mas só para finalizar, assim, você trouxe essa questão aí da gringa, né? O Vini Júnior jogando na Europa, um cara que joga no Real Madrid, um dos, se não o maior, um dos maiores clubes do planeta, sofrendo com racismo. E o pessoal aplaudindo e jogando banana pro cara. Você tá de brincadeira que você não consegue enxergar seu semelhante como um semelhante por conta da cor da pele? As pessoas estão doentes. O ser humano está doente.